Graças e paz, meus irmãos e irmãs, amigos, amém? Amém. É uma alegria estar novamente com os irmãos esse domingo, tanto pela manhã e agora à noite. E quero reforçar aqui as orações pelo pastor Fábio e a sua família. A família de Fábio está em Paulistana, mas ele mesmo retorna da convenção, da Assembleia da Convenção Batista, que acontece a cada 2 anos. Então esteja orando por ele. Estava conversando com ele antes do culto e ele mandou um abraço a todos, falou que está orando por esse momento. Também esteja orando pela vida dos missionários. Quase eles não foram embora, né, Rosalvo? Quase não foram. E se dependesse de parte deles, eles não iam mesmo. Eu falei, vocês têm que terminar o seminário se quiser ficar com a gente, né? Então, esteja orando pela vida do Cássius, do Pedro, Priscila, Tamires, Gabriel e da Raquel. Eles saíram muito impactados pela vida da nossa igreja, o exemplo de compromisso real com Cristo. E com certeza isso mudou algumas coisas que eles estavam pensando, amadureceram outras. Estejam lembrando desses jovens e vamos orar para que jovens da nossa igreja possam ser enviados para lá também, né? Com 2 V, o V de vai e um V de volta, né, para cá, né? Que nós precisamos de muitos trabalhadores para a seara. Vamos abrir nossas Bíblias, meus queridos. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nós estamos nessa série de estudos na carta de Paulo aos Coríntios. E algumas questões nós precisamos ter em mente quando nós estudamos essa carta. E a primeira questão é o que Paulo queria ao escrever essa carta aos Coríntios. E para nós entendermos como Paulina em escrever a carta de Coríntios, nós precisamos lembrar sobre a importância da maturidade espiritual de Paulo escrever essa carta. Ele diz assim: a verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja desenvolve relacionamentos de amor. Ou seja, quando mais nós nos tornamos crentes maduros na fé, mais nós seremos com maior profundidade a graça de Deus que nos alcançou e a beleza da união do corpo de Cristo. Lembrando dessa questão central da carta de 1 Coríntios, nós vamos ler agora o trecho do capítulo 11, os versículos 17 até o 34. Você pode acompanhar tanto aqui no telão, mas também na sua Bíblia, que nos fala assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vocês, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos ajuntais no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma
de maneira antecipada a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que eu direi a vocês? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também os entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, que é feita no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de maneira indigna, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examinai o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Até aqui. Vamos fechar nossos olhos e buscar a presença santa do nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua graça derramada sobre nós. Nós agradecemos ao Senhor, ó Filho, por derramar o seu precioso sangue e realizar a nova aliança, a qual todo pecador pode ter acesso a partir do momento em que confessa o Senhor como seu Salvador e Deus. Obrigado, ó Pai, por nos dar uma casa a qual o Senhor preza pelo bem-estar dos seus filhos, pela união de cada um deles em Ti. E em Ti, ó Deus, nós rogamos que o Senhor possa
ajustar a nossa igreja, nosso corpo de Cristo local, ao corpo universal de Cristo Jesus. Nos ajude, ó Pai, a cada um de nós abrir mão do eu, do egoísmo, da imaturidade e de qualquer outra obra que nós possamos julgar valiosa e deixar para trás, em detrimento, em virtude, a Tua voz, em virtude ao nosso desejo de obedecer a Tua palavra, a Tua lei sobre nós. Nos ajude, ó Santo Espírito, que cada momento a qual nos juntamos em comunhão, debaixo do Seu poder, possamos fazer isso com total temor e tremor. Ao celebrar cada ceia, ao tomar do pão, a tomar do cálice, do corpo e sangue de Cristo, que é a nova aliança, possamos fazer isso com total tremor perante o Senhor. E também com total amor ao Seu nome e àquele que está ao nosso lado, o nosso irmão e nossa irmã. Para que o Seu nome seja bendito entre todos os povos. Para que todos os povos saibam que há um povo chamado povo do Senhor, o qual está esperando a volta do nosso Rei e Juiz e Bom Pastor, para que essa ceia seja celebrada nas bodas do Cordeiro, na presença graciosa do Senhor, nosso Salvador. Que o Senhor fale por meio de nós, por meio da Sua palavra. É o que nós oramos essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Outra questão importante nós sabermos sobre Coríntios, e eu não vou delongar aqui, porque acredito que já estão cientes, é que essa igreja é o tipo de igreja que ninguém quer fazer parte dela. Não sei se vocês notaram, mas imagine você ir para uma igreja sabendo que vai ter uma comunhão e vai ter um junta-panelas tradicional aqui para nós. E aí você chega lá, você vê uma mesa, ou um grupo de mesas de pessoas já comendo, encerrando, limpando seus pratos. O outro na fila esperando ser liberado a mesa para comer. Numa outra ponta, um grupo de irmãos, 2 grupos de irmãos batendo boca entre si. E o outro já saindo embora, porque não aguenta mais aquele ambiente. Uma confusão danada, sem cabimento. Era assim a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela não tinha uma maturidade espiritual que Paulo e também o Senhor Jesus esperava deles. E isso ficava cada vez mais evidente quando aqueles irmãos se juntavam para cear. E aí um detalhe muito importante para nós. Nós temos anos de diferença da geração de Coríntios para a nossa geração. Como geralmente eram as reuniões da igreja no passado, lá no 1º, 2º, 3º e 4º século. Eram reuniões semanais, muitas vezes, feitas de casa em casa, ou nas sinagogas, mas geralmente em casa em casa. E geralmente
em cada culto havia um momento de cear. E a ceia, diferente dos nossos costumes de hoje, que nós vamos aqui no domingo, uma vez ao mês, se junta, tem aquela bandeja bonita, onde tem um pãozinho, onde tem um cálice pequenininho, com um suco de uva, onde nós, ao momento do culto, nós celebramos a ceia, e aí só vamos celebrar ela daqui a um mês, geralmente. Na época dos Coríntios não era assim. Era, vamos fazer o culto, vamos cear. Isso era sinal de vamos comer. Vamos juntar para ter uma refeição junto. Então eles comiam, literalmente. Para nós seria o almoço, a janta. Eram junta-panelas, literalmente. E eles se juntavam em dado momento, após a exposição da palavra, havia então a celebração da ceia, conforme ensinado por Jesus na noite em que foi traído. Era assim a celebração da ceia. Mas a turma aqui estava toda perdida, e por causa dos seus problemas, da sua imaturidade, da sua falta de amor, de falta de entendimento correto da graça recebida de Deus, e também do esquecimento e também desprezo da união que eles desfrutavam em Cristo Jesus, eles estavam fazendo de qualquer maneira. Qual que é o problema? O nosso Deus não é um Deus que aceita irreverência. O nosso Deus não é um Deus que aceita bagunça. O nosso Deus é um Deus santo, belo, organizado e justo. Então Paulo ele vai decidir, após as informações que ele recebeu, possivelmente de Sóstenes ou de Chloe, ele vai orientar agora aqueles irmãos ao quê? A como fazer corretamente o momento da ceia do Senhor. Mais uma vez. Porque Paulo já havia passado 1 ano e meio com eles, ensinando sobre o Evangelho, sobre como realizar uma ceia, como viver uma vida perante os olhos de Deus, mas tudo isso foi deixado para trás, como nós já vimos em estudos anteriores, por grande parte daquela igreja. E aí nós vamos chegar à pergunta que nos importa essa noite. Por que é importante a gente participar da ceia do Senhor corretamente? E essa é a questão que Paulo vai abordar aqui. E a primeira razão que Paulo aponta para nós, a partir dos versículos 17 ao 22, é que é importante nós participarmos da ceia do Senhor corretamente. Por quê? Porque envolve a comunhão dos irmãos. Toda vez que eu e você, membros do corpo de Cristo, tomamos a ceia, nós estamos valorizando o nosso tempo, a nossa comunidade, a nossa irmandade. Já fez alguma coisa que foi desonroso para alguém do interior aqui do nosso Nordeste? Fez uma coisa que fez uma pessoa se sentir desonrada, envergonhada, uma desfeita com alguém? Eu não sei como é no Piauí, mas em Minas a gente tem um costume, pelo menos no meu cantinho, não sei de onde é da irmã Lili, né, Lili? Mas no meu cantinho, que é mais pro sul, irmã, o seu é mais pro leste, né? No meu cantinho lá de Minas,
as famílias têm um costume, só serve a refeição na hora que a pessoa foi embora. Por quê? Se servir antes, está mandando ela embora antes. É um conceito que nós temos. Da onde veio? Não sei. Eu sei que quando alguém chega para nós, na minha cidade, lá em Cambuí, você serve comida, você está falando, olha, está aqui a comida, está muito bom aqui, mas eu estou querendo que você vá. Né? Alguns lugares são diferentes. Como em Lagoa de São Francisco, onde eu morei, a pessoa já chega com a comida logo de cara. E aí você tem que comer antes dela. E aí você não pode fazer a desfeita. São diferenças culturais. Entretanto, o ponto é, o jeito que nós nos colocamos em situações vai mostrar o quanto nós valorizamos o nosso semelhante ou não. Qual que era o problema da igreja de Corintos? Havia um grupo tinha uma classe social um pouquinho melhor do que o outro grupo, e por causa da diferença de classe social deles, eles desprezavam os outros irmãos. E não era uma questão só de Corintos. Quando nós lemos a carta de Tiago, também há esse problema. Então era tipo assim, a minha panela, quem é do meu grupo, então vai comer. E vai comer primeiro, vai ter o banquete. Quem eu não vou tanto com a cara, vai depois, se sobrar. Percebe o desprezo pelo outro? É tipo, gente, nós temos até a mesma crença, mas, olha, é a mesma crença, mas no céu a gente está na sala VIP e você está lá no banheiro, talvez, da casa do celestial. Então, assim, aguarda um pouco aí, quando a gente termina fazendo o que nós temos a fazer, depois você faz o que vem fazer. Era nesse nível. Você gostaria de ser tratado dessa maneira? É ruim, não é? É ruim. Foi assim que Jesus nos ensinou? Vamos lembrar que Jesus nos fala, lá em Marcos 10, 45, que ele fala justamente aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Vamos lembrar de João, capítulo 13, quando Jesus se coloca na posição mais baixa dos escravos, ele abaixa para lavar os pés dos apóstolos. E aí o Pedro, que achava que era mais sábio que Jesus, falou, não, Jesus, não lava o meu pé não, imagina, Rabi, o Senhor lavando meu pé. Aí Jesus corrige Pedro, fala, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro muda o discurso, não, então se for assim, Jesus, não só o pé, dá um banho completo aí, porque eu quero estar fechado com o Senhor totalmente. Mas o que Jesus está querendo ensinar para os apóstolos é que dentro da igreja de Cristo, a qual nós fazemos parte, não tem espaço para egoísmo. Porque egoísmo, na nossa crença, nos ensinos de Jesus e das Escrituras, de modo geral, é o mesmo de ser imaturo espiritualmente. E não é essa proposta de sermos salvos por Jesus. Jesus não salvou a nós para que continuássemos com a antiga vida, mas sim mudasse ela. Crescêssemos. Assim como o pai que educa o filho, dá comida, dá roupa, ensina, educa, para um dia esse filho, essa filha, crescer, sair de casa, virar gente. Porque todo bom pai, toda boa mãe sabe que a vida é dura.
a vir atrás de desafios. Ao mesmo tempo que ela é bonita, rica. E é o nosso papel preparar a nova geração para assumir a história após nós. O mesmo se aplica na lógica de sermos salvos por Jesus. Então, quando nós juntamos aqui no momento que o pastor coloca a mesa, aquela mesa bonita, né? Hoje as uvas são de plástico, para a tristeza das crianças, né? As crianças chegam, mordem a uva, falam, ei tio, está gosto de plástico, mas é plástico, minha filha, não é uva de verdade, né? Aí, aquela mesa bonita, as criançadas se reúnem, aquela coisa gostosa, em volta da mesa. Quando então chega esse momento, a primeira coisa que nós devemos lembrar, segundo aqui o texto de 1 Coríntios 11, é que, é a hora que o Pai Celeste, o nosso Rei, está nos convidando para prestar atenção no que é importante e festejar esse momento. Só para fechar esse ponto e passar para o próximo, a Páscoa do Antigo Testamento, a qual é celebrada até hoje pelo judaísmo, mas nós bebemos muito dessa influência. A Páscoa do Antigo Testamento, ela é celebrada por dias. Por quê? Porque, primeiro, a família toda, a começar pelo vovô até o netinho, separa dias limpando a casa juntos. A família toda limpa a casa, dá uma geral, uma faxina. Pensa naquela faxina pesada, que você limpa tudo. Limpa até a lâmpada da casa, você limpa tudo. E aí existe a tradição hebraica do mais velho e com a pena de uma ave, levando a geração mais nova a procurar onde tem mofo na casa, ou onde tem farinha ou comida largada. E eles vão juntando com a pena num prato, para que no dia da celebração da Páscoa, eles fazem uma grande fogueira e queimam tudo que é impuro da casa. Depois eles se sentam ao redor da mesa e eles comem todas as comidas que a primeira geração que saiu do Egito comeu. Come os pães sem fermento, come a carne assada, come a erva amarga, todos em volta da mesa, sem ninguém sair ao redor dela. E depois de comerem da mesa, o vovô, a vovó, vão contar a história lá de Êxodo. Como Deus libertou o povo de Israel no Egito. Até o momento que cai uma memória familiar daquela família. Como que Deus protegeu e honrou a sua família. Após esse momento, eles pegam as velas, dão uma volta na casa com luzes apagadas e cantam os hinos em hebraico. Por quê? Porque eles reconhecem que a verdadeira Páscoa, o sacrifício que Deus permitiu para trazer salvação a eles, é algo a ser celebrado em família. Lembra a noite que o Senhor Jesus foi traído? Ele estava num salão que tinha sido preparado, ele sentou com os apóstolos em volta à mesa e ceiou com eles. E se você acha que tem alguém que você não gosta, mas está tomando a ceia com você e você está achando isso muito ruim, para Jesus foi pior. Porque na mesma mesa de Jesus, vocês vão lembrar que Judas, o traidor, estava. Jesus contou que alguém ia traí-lo. E quando Judas perguntou se era ele,
Jesus apenas liberou a Judas. As palavras falam que era para cumprir a profecia. E conhecendo Jesus, nós sabemos que Jesus também estava amando Judas, mesmo ele sendo um traidor. Não existe um pior traidor como o de Judas, não, gente. E se Jesus conseguiu liberar Judas e amá-lo, o que dirá de nós? O exemplo se torna a regra. Porque é importante tomarmos corretamente a ceia, porque nós valorizamos nossos irmãos. Não da boca para fora, mas de coração, de alma. E acima de tudo, nós valorizamos o nosso Cristo. Versículos 23 ao 27. Eu não vou entrar na discussão doutrinária, o que é o elemento pão, o que é o elemento cálice do sangue, porque algumas ramificações do cristianismo debatem sobre essa questão, mas como batistas, só para nós resumirmos, a nossa crença é que é o pão e o sangue, que é o cálice, ele não se transforma literalmente numa carne ou no sangue de Cristo, não é o que nós cremos e entendemos ao estudar as Escrituras. Não é que nós estamos matando Cristo de novo, ou que estamos sendo elevados ao terceiro céu e estamos revivendo isso em um campo espiritual. Não é isso. No nosso entendimento como Igreja Batista, doutrina batista, nós entendemos que é uma memória, é remetendo o que Jesus fez lá atrás. Mas não fazemos com desprezo ou diminuindo esse momento. Muito pelo contrário, fazemos com temor, reverência. Porque a importância de tomarmos a ceia da maneira correta é que quando nós seguimos as orientações e mandamentos sagrados, nós estamos falando não somente para o nosso irmão que nós estamos vendo que ele é especial para mim e para nós como família, como também o nosso Cristo é amado por nós. E que não existe pessoa mais amada, mais querida do que Jesus Cristo. E como nós fazemos isso? Quando em nossa memória, em nosso coração, nós lembramos da onde Jesus veio, da onde nós viemos. Nós lembramos a trajetória de Cristo, a nossa trajetória. Nós lembramos da cruz, a qual ele foi. E nós lembramos da cruz que ele nos chama a tomar. Nós lembramos do momento que ele derramou o seu sangue e o seu corpo foi ferido. E nós lembramos do momento que ele resgatou a nós do inferno, do mundo, de nós mesmos. Porque quando aquele sangue é derramado, o sangue do justo é derramado, o ímpio é perdoado e tornado filho de Deus. É isso que nós lembramos ao tomar a ceia. Nós estamos falando para Jesus, Jesus, obrigado porque eu não tinha condições de me salvar. Eu não tinha condições de receber o perdão, a redenção de Ti. Eu não tinha condição de nem ter acesso ao Pai. Mas agora, em Ti, ó Cristo, eu recebi todos os benefícios e bênçãos.
que um pecador pode receber. Ó Deus, obrigado por me libertar. Obrigado por tirar de mim todo o castigo eterno e permitir para mim a graça, a tua misericórdia e a nova vida. Obrigado, ó Jesus, por me tornar verdadeiramente um homem ou uma mulher livre. Como nós acabamos de ler aqui em Romanos, e nós vamos encontrar isso em todos os pensamentos dos autores do Novo Testamento, que nos separa do amor de Jesus? Se você parou para perceber, Paulo, além de fazer uma poesia, uma canção, ele está sendo um pouco gaiato. Ele está caçoando. Mas de quem? Ele está caçoando da morte. Ele está provocando a morte. Ele está falando: morte, você que assombra nossos corações e pesa nossa alma, você que nos faz passar por lágrimas, você que nos tira o que nós mais gostamos, cadê o seu poder sobre nós, morte? Cadê a sua arma, morte? E Paulo não se limita à morte, ele fala: principados, anjos, demônios, vocês que antes nos assaltava, até tomava de possessão os corpos de nossos filhos e pessoas queridas, e maltratava, e nos cegava, e com suas correntes nos aprisionavam e nos mantinham no cativeiro. Cadê agora suas correntes, principados e morte? Homens de autoridades, vocês que nos colocaram nos coliseus, nos envergonharam, nos tiraram nossa casa, nos tiraram nossos bens, nos tiraram a dignidade humana, a nossa liberdade. Cadê o seu poder agora sobre nós? Não há ninguém nessa sala que possa desafiar agora o nosso Cristo amado? Não há quem possa tocar no corpo do Altíssimo de Deus? Não há ninguém. Porque quando ele foi cravado na cruz, ele foi que nem um rei e general que venceu a batalha e acorrentou os seus inimigos e colocou debaixo do seu domínio. E agora, não somos nós que somos vistos como escravos humilhados por eles. São eles que são vistos por nós como escravos humilhados do Deus Altíssimo, nosso Senhor. Por quê? Porque quando nós tomamos da ceia, do pão e vinho, nós estamos falando: Senhor Jesus, o Senhor venceu e o Senhor voltará. E nós cremos que quando o Senhor voltar, o nosso corpo, afetado pela queda, afetado pela morte, e por todas as mazelas deste mundo, ele será transformado num corpo glorificado, porque o Senhor antes nos justificou e nos salvou. Cadê, morte, a sua força? Cadê o nosso acusador perante o Pai? Não está mais presente, pois o sangue do Cordeiro nos cobriu. E agora o Pai
vê nos seus filhos a imagem do seu Filho amado. Não por méritos nossos, mas por mérito dele, o nosso Salvador. Quando nós partimos do pão e tomamos da ceia, nós estamos falando, Senhor, nós sabemos o que estamos fazendo. Nós não ignoramos a tua presença. E nós apenas anunciamos aqui que o Senhor venceu principados e potestades, a morte, o mundo, e nos libertou. É por isso que nós estamos ceando, em seu nome, na presença dos homens e dos anjos que nos assistem. Isso é tão sério, meus irmãos, que mais para frente, na própria carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, nós veremos, Paulo vai dedicar o maior capítulo dessa carta, e talvez o maior capítulo que ele escreveu dentro de uma carta, e de todas as cartas paulinas, para falar da ressurreição de Jesus, desse novo corpo que nós recebemos através do sangue do Cordeiro. A última razão, porque é importante participarmos e tomarmos a ceia de maneira correta, está a partir dos versos 28 ao 34. E olha que legal esses versículos. Ele começa com a palavra examinai. Examinai. Lembra do vovô judeu? Com a sua família, com a pena de uma ave, limpando a casa? A ideia de limpeza. Ver o que está sujo. Ver o que está escondido. Aquilo que talvez você ainda não se tocou, mas você está pecando contra Deus e contra o seu irmão. Examinar direitinho. Lá na Austrália, eu não lembro agora o nome da igreja ao certo. Eu sei que é na Austrália porque um amigo meu estudou lá na Austrália e contou isso. Existe uma igreja que eles tomam a ceia uma vez no ano. Por que eles tomam a ceia uma vez ao ano? Porque os diáconos e os presbíteros daquela igreja, que eu não lembro o nome, muito obrigado, meu Michel. Eles visitam membro por membro da igreja. E é uma igreja um pouco grande, irmão Rosalvo. Não é uma igreja de 100 membros, não. É uma igreja de bem mais de 100 membros. Eu acho que é de 500 para cima. E eles vão em casa, bate na porta, senta com a família, senta com o membro e vai examinar a vida espiritual daquela pessoa. E eles começam perguntando, como está a sua vida com Deus? E depois, como está a sua vida com todos os irmãos da nossa igreja? Você tem alguma divergência? Você está brigado, magoado? Terceiro, como está a sua vida com os ímpios? Como tem sido o seu testemunho? Se há algum problema, eles vão aconselhar, vão tratar, para que no dia da ceia naquela igreja, todos possam estar examinados, ou pelo menos foram ajudados a se examinar o seu coração. Por quê? Porque existem consequências de tomar a ceia sem examinar o coração. E é importante sempre lembrarmos o que é o coração no pensamento bíblico. O que é o coração? É aquele pensamento que nós temos. Você pensa? Pensa. Porque estamos vivos. Então, cada pensamento nosso. É cada emoção. E aí, o negócio começa a funilar porque é cada emoção que eu sinto em relação a alguém.
Lembra que o primeiro ponto nosso aqui é os irmãos. A minha relação com o irmão, o que eu sinto quando abordo o irmão? Alegria? Mágoa? Ira? Satisfação? Qual é essa emoção? Porque ela é o critério que nos ajuda a falar, não, dá para tomar ceia ou não. Porque dentro da igreja de Cristo não há espaço para egoísmo e nem para divisão. Não tem espaço. Coração é pensamento, é emoção, é a força física, é a nossa saúde. Isso também é coração das Escrituras. Então examine-se a si próprio, a ideia de examine o seu coração. Por quê? A partir aí dos versos 29 ao 32, Paulo vai relatar um mistério, na verdade Paulo vai responder um mistério que está acontecendo em Corintos. Algumas coisas estavam acontecendo em Corintos que eram estranhas. Muita gente adoecendo, ficando doente. Não é normal. Tudo bem, existe epidemias, aqui e acolá parece uma pandemia, mas uma igreja inteira, sem ter pandemia e epidemia, está doente fisicamente, tem uma coisa um pouco estranha no ar. Principalmente quando na mesma igreja, no mesmo ambiente, você sabe que tem alguns irmãos que se dão e outros não. Então Paulo está falando, lembra dos fulanos que estão doentes? Ou aquele pessoa que adoeceu? Pois é. Parou para pensar que ele tomou a ceia de maneira indigna? É o que estava acontecendo em Corinto. É isso que Paulo está falando. Aquele irmão em Corinto estava adoecendo. Não eram causas naturais, eram causas voltadas ao emocional e espiritual daquela pessoa. A nossa geração, ela já tem reconhecimento de que a emoção também adoece o corpo físico. Nós temos as doenças emocionais. Olha, que novidade, a Bíblia já fala isso há muito tempo. Para perceber que pessoas que brigam, que têm dificuldade de liberar perdão, ou de pedir perdão, são pessoas que têm geralmente a fisionomia mais cansada, tem mais rugas, sofre com hipertensão, pressão alta ou pressão descontrolada, não é verdade? Dá uma prisão de ventre, sua frio, e aí vai no médico e não sabe o que é, está tudo ok nos exames, as plaquetas, os glóbulos, vitamina, está tudo ok, o que é? Aí o médico vira e fala, não, seu problema é emocional, você sabia? Aí, emocional? O que está causando? Era o que estava acontecendo em Corintos. Paulo já está falando, tem gente adoecendo porque não libera perdão, que é brigado com o irmão e com a irmã. E está tomando a ceia, que é o momento de nós trazermos a lembrança, a memória do que Jesus fez, está tomando a ceia, desprezando Jesus e o seu irmão. E Jesus falou, se tem alguma coisa, na hora que você for colocar a sua oferta e lembrar que tem uma coisa contra alguém, deixa a oferta ali, não ofereça ela. Vá primeiro àquela outra pessoa, se acerte com ela, arrume a sua casa. Depois de fazer isso, você vem e termina de
fazer a sua oferta. Por quê? Porque Deus vê o coração e não a aparência. Quem vê a aparência são os homens. Mas Deus vê o coração. Deus vê o coração de Abel, como também vê o coração de Caim. Deus vê o meu coração, vê o seu coração. E Ele fala, não, se o seu coração não estiver bem com o seu irmão, a qual você vê, o seu coração não estará bem comigo, a qual você não vê. 1 João 4,20. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas desprezamos nosso irmão, nós não amamos a Deus. Voltando para Coríntios, não estavam amando uns aos outros, não estavam entendendo a graça de Deus sobre a vida deles, eles estavam adoecendo por causa disso, literalmente. E Paulo fala, e não poucos, no verso 30, que dormem. Será que o pessoal estava tirando um cochilo no culto, no momento da ceia? Não era isso. Dorme é uma expressão aqui para morte. Não poucos os que morreram, porque não conseguiram perdoar o seu próximo. Não conseguiu fazer a paz com o seu semelhante. Não conseguiu dar outro passo de fé e desfrutar da graça de Jesus. E Deus então poupou aquela pessoa da sua própria maldade e decidiu levar. Você está inventando, Israel. Olha o resto. Verso 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, verso 31, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Hebreus, capítulo 12, nós lembramos só lá do verso 1 e 2, que é importantíssimo, mas tem um verso 4 até o 13 de Hebreus 12, que fala que Deus é o Pai que disciplina com vara os filhos que ama, e se Ele não disciplina é porque Ele não ama, e se não ama é porque não é filho. Essa é a lógica. Então Deus, naquela época em Coríntios, Ele estava tirando a vida daqueles membros daquela igreja, porque eles estavam tão obcecados, tão duros, fechados em liberar perdão e promover a paz no meio do corpo de Cristo, que Deus falou, não aceito. É muita ofensa, é muita vergonha. Já viu aquele pai que lida com um filho drogado, bêbado? É o pai e a mãe mais gente boa, fina que você conheça. Trabalhador, honesto, ajuda todo mundo, mas o seu filho todo dia o envergonha. É sofrimento muito, né? Eu já deparei com muitos pais assim. A vergonha o consome. Você está falando com ele, tudo. Quando lembra ou mencionar aquele filho dele, ou aquela filha que dá trabalho, ele se envergonha. Ele muda até o semblante, ele corta a conversa. Porque é vergonha, o desprezo, a figura dele, do amor dele. A honra dele foi jogada na lama por aquele filho. Assim também, o Filho de Deus, a Filha de Deus, que no seu coração se fechou ao Senhor, desprezando a família a qual faz parte. As situações são tão sérias que Deus fala, chega, para que essa pessoa não seja
comparada ao mundo a qual eu tirei, vou resumir aqui, vou poupar, vou salvar ela de si mesma. E aí, esses irmãos morreram, não poucos, preste atenção na expressão, não poucos. A última razão que nós devemos tomar corretamente a ceia do Senhor é justamente para preservar a paz na comunidade e preservar a nós mesmos da disciplina divina sobre nós. Preservar a paz no nosso meio e preservar nós mesmos de sermos disciplinados pelo nosso Pai. É terrível, meus irmãos, ser disciplinado por Deus. Não queiram isso para a vida de vocês. É a pior coisa que pode nos acontecer, é Deus nos disciplinar. Não estamos falando de perca de salvação, não é isso. É ver que o nosso coração consegue ser tão mau, que a gente olha para Jesus, olha para a graça de Deus e fala, eu não quero mais. O Senhor não é tão bom. Jesus não é suficiente. O Espírito tem que se calar, porque não aguento ele no meu coração fazendo zoada. A pior coisa que pode nos acontecer é essa disciplina divina. O Pai falar, tá bom, agora eu vou deixar aquilo que está oculto em trevas no seu coração vir à tona. E você sofrerá em vida as consequências do seu pecado. E aí, não vai sobrar tempo, é quando entra a parte da disciplina da igreja sobre a vida dos seus membros, e a pior parte, a excomunhão, que é a palavra correta para se tratar. A excomunhão quer dizer deixá-lo de lado, de fora, para que repense suas atitudes e possa voltar à graça e o amor do Pai. Voltar a casa, assim como o filho pródigo. É sério, meus irmãos. É muito sério. Quero terminar, nosso tempo já foi, trazendo algumas palavras de encorajamento a nós. Tem muita gente que às vezes fica sem jeito na ceia, ainda mais quando a pessoa não é crente, né? Aí a pessoa fica sem jeito, quem está ministrando fica sem jeito, quem vai servir a ceia fica também sem jeito, todo mundo fica sem jeito, né? Mas não é para ser assim, porque a ceia ela tem um propósito missionário de anunciar a Jesus. Então é um convite, é uma oportunidade de falar, olha, se você ainda está em dúvida, olha que coisa boa nós estamos participando aqui, vem junto conosco. Para isso você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí você entrará na casa do Pai conosco, como família. Não tem coisa melhor. Venha e veja e participe. Esse é o primeiro encorajamento que a ceia nos traz. O segundo encorajamento que a ceia nos traz é os laços fraternais que nós temos como irmãos na fé. Lembra da figura do vovô, hebreu, seus netinhos hebreus em volta da mesa? Bem, agora não é só para os hebreus, é para todo mundo. Jesus está chamando seus filhos à mesa e falando, vamos sentar e vamos tomar uma refeição e vamos lembrar as nossas histórias, as histórias, os feitos
de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E nós vamos relembrar os feitos. E o mais importante deles, a morte e a ressurreição de Jesus, que nos torna família. Isso é gostoso, meus irmãos, porque isso é libertador. Paulo, ele estava ali puxando a orelha? Estava. Mas por que ele estava puxando a orelha? Porque ele sabia do poder libertador, aquele alívio, aquela paz que vem à nossa alma, de ser de Jesus, de ser da nova aliança, parte da nova aliança de Cristo. Maravilhoso. É algo sem palavras, de tão bom que é. Então, quando nós formos cear, não é o caso de hoje, mas quando formos novamente, é de alegrar. É de alegrar e sair do banco e dar um abraço no nosso irmão e irmã na fé e falar: que bom que você está aqui. Estou feliz em vê-lo e vê-la e tê-la conosco. Você é especial para nós, é especial para Deus, e um dia nós vamos fazer isso na presença de Jesus. Se alegre na ceia. É um ambiente de alegria. Mas é também um ambiente que nós podemos lembrar daqueles que poderiam estar e não estão. Não é verdade? Aquela memória, nossa, mas eu queria tanto que fulano estivesse aqui. Caminhou com a gente, até se batizou no mesmo dia que eu. Eu queria tanto que ele estivesse aqui, ou ela. Nesse momento nós suplicamos ao Pai: Pai, derrame a sua graça para que essa pessoa volte. Então o encorajamento nosso é de interceder para aqueles que estão distantes, que já tomaram do pão conosco. Amá-los como Jesus amou até Judas, o traidor. Amá-lo como Jesus amou Pedro na noite que foi traído. É um exemplo, como também é uma regra. Intercessão pelos que estão longe da casa. Como o pai que espera o filho pródigo, o filho que está perdido, voltar para casa. Quarto encorajamento: não brinque com Deus. Não despreze o amor de Deus, a graça divina, a bondade celestial sobre nós. E não seja arrogante achando que vai ganhar a guerra contra Deus. Deus já ganhou. Ele ganhou até da morte, dos demônios. É uma guerra perdida para quem quer se rebelar. Faça o caminho oposto, inverso. Chegue a Deus, se é o seu caso, que não está bem com o seu irmão, que não está bem com o Senhor, precisa resolver uma situação, faça isso hoje. Dobre os joelhos perante o Pai e fala: Pai, eu entrego as armas. Eu retiro todas as justificativas que eu tinha. Eu quero confiar que o Senhor vai me reconduzir à comunhão, à doce comunhão da tua família. Porque eu sei que ali é o meu lugar, é a minha casa. Não existe outro lugar para eu estar, a não ser a sua casa. Faça isso, meus irmãos. Eu fiz isso uma vez. E foi libertador. Uma benção. Foi como toneladas saísse no meu ombros. E nunca mais quero voltar a essa experiência. É tão bom estar na casa de Deus. Mastigar aquele pão e lembrar: nossa, eu não merecia nem estar aqui. Mas é tão bom sentir a tua presença aqui, Jesus. Obrigado por estar aqui. Como eu posso ignorar a sua presença? Não posso.
lembrando dessas palavras, alegria em sermos família, intercessão pelos filhos distantes da casa, desarmar a alma perante Deus, confiando que Ele vai nos reconduzir à sua casa. Nós vamos orar essa noite. E vamos orar com total sinceridade e temor que se pede. Vamos ficar de pé. E nós vamos terminar esse culto de maneira um pouco diferente. Nós vamos orar. E depois dessa oração nós vamos investir alguns minutos em nossos lugares, examinando nosso coração, pedindo a graça de Deus sobre nós. E aí depois desse momento de oração silenciosa, nós estaremos encerrados. Mas antes, vamos fazer essa oração juntos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos lembra a importância da Tua ceia, que representa a nova aliança em Ti. O sangue que nos perdoou, o corpo que foi partido para que nós tivéssemos um novo corpo, um corpo perfeito, glorificado. Ó Deus, o que dizer? O que dizer em relação à Tua doce e santíssima presença em nosso meio? Ó Jesus, o Senhor é tão bom. E é tão bom estar na sua casa. É o lugar onde todos deveriam estar, sem exceção. Um lugar onde não há espaço para mágoa, não há espaço para divisão, briga, contenda, amargura. Um lugar onde nós podemos desarmar as nossas defesas e sermos sinceros em Ti, sinceros com nossos irmãos e falar: eu não consigo, mas eu sei que aqui eu posso confiar, que eu tenho irmãos e irmãs que ainda andarão ombro a ombro comigo, e todos estarão ombro a ombro com Cristo, e Ele carregará sobre si o nosso fardo. Oh, coisa boa! Oh, bênção! Que essa lembrança e verdade eterna seja o que abasteça e aqueça o nosso coração esses dias. E que todo momento que nós estivermos juntos para desfrutar da ceia do Senhor, em memória de Ti, ó Cristo, nós possamos nos alegrar e falar: obrigado, Jesus. E obrigado, Jesus, acima de tudo, porque eu sei que é por enquanto, porque um dia eu farei isso na Tua presença, com o Senhor. Oh, alegria! Oh, bênção maior ainda! Onde a morte, o diabo e o mundo não são convidados e nem têm poder de atuar, porque o Senhor já venceu todos eles. Que alegria! Ó Deus, infelizmente temos pessoas queridas, amadas, que poderiam estar nesses bancos hoje, desfrutando da Tua palavra, da doce comunhão dos irmãos, mas por causa da dureza do coração, desprezam e não dão um valor e a honra devida aos seus irmãos, e pior, nem ao Senhor. Estão ainda apegados com o seu coração, com suas armas, estão em atitude de autodefesa, assim como um animal fica acuado e fica na autodefesa. Ó Deus, nós não queremos que essa pessoa fique desse jeito. Que esses amados e amadas sejam lembrados, despertados pela graça
que os alcançou. Que a tua igreja não é oposição, mas é lugar de acolhimento, de restauração. Que ela possa sentir paz em voltar à tua casa. E que essa casa esteja de braços abertos a ela, como o Senhor está. Ó Deus, nós rogamos por elas. Que elas sejam curadas das suas enfermidades. E que o Senhor tenha, e continue tendo, e nós já sabemos que o Senhor está sendo paciente com ela, ou com elas. Nós rogamos ao Senhor, estenda a sua paciência para que ela tenha tempo de voltar à sua casa. E não seja necessário o Senhor abreviar a sua vida, como foi lá em Coríntios. Nos ajude, ó Pai, a amar o nosso semelhante e o nosso irmão, como o Senhor nos ama, para que nós possamos cumprir os mandamentos da Tua palavra a nós, e tornar a ceia um momento alto, o mais alto, da celebração da Tua igreja e do seu corpo. Que a paz de Cristo, o consolo do Espírito Santo, e a graça e as bênçãos do Pai sejam derramadas sobre cada coração aqui presente e sobre cada família aqui. É essa a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.